Vamos lá. Hoje eu quero trazer algumas profissões e alguns personagens de Libra para poder a gente continuar integrando esse símbolo. À medida que a gente estuda o símbolo em diversas faces, em diversas áreas, ele se enriquece. Um símbolo ele nunca é preenchido por completo. Ele é eterno. A gente vai colocando informações dentro dele e à medida que a gente estuda e enriquece esse símbolo, a gente enriquece a nós mesmos, porque o ser humano não é apenas racional, ele é simbólico. Vamos lá. Profissões. Se Libra é um signo de harmonia, de equilíbrio, de reconciliações, a advocacia está muito relacionada ao signo de Libra como signo de ar, mente, onde a razão precisa ser colocada em jogo para poder trazer o melhor para os dois lados, principalmente advogados que tratam questões de casal. Tem tudo a ver com Libra. Ele vai tentar reconciliar os dois ou tratar o divórcio dos dois de uma maneira mais justa possível. Ainda sobre essa questão do equilíbrio da diplomacia, os diplomatas, a pessoa que vai representar um país ou um estado, por exemplo, tem tudo a ver com o signo de Libra. Ele vai estar colocando a sociedade em jogo. Ele vai estar buscando a harmonia e o equilíbrio para todos os envolvidos. Ele não vai considerar apenas o lado dele. Então, toda profissão que usa razão e busca justiça, a gente pode conciliar com Libra. Mas vai muito além. Por exemplo, Libra é um signo altamente estético. Devido à sua regência de Vênus, a deusa da beleza, tudo que tem a ver com harmonia, beleza e estética tem a ver com Libra. Por exemplo, moda. A pessoa se veste, se cuida e tem um padrão ali do que se vestir, de como se comportar, tudo relacionado com Libra. Ainda dentro da moda, os estilistas, os alfaiates, costureiras, tudo que está mexendo com o figurino de alguém, com a estética que vai melhorar aquela pessoa, a imagem daquela pessoa. Libra, regente Vênus. Um decorador, por exemplo, de casa, ou então de qualquer tipo de design que está deixando as coisas belas para os nossos olhos comprarem, tudo a ver com Libra. Um arquiteto, por exemplo, é uma profissão altamente libriana. O profissional vai estar ali observando como ficaria esteticamente bonito e organizado aquele cenário do qual ele está trabalhando com ele. Então toda profissão que envolve beleza, cuidados com beleza, principalmente do corpo, também tem a ver com Libra. Um esteticista, por exemplo, que vai estar cuidando da sobrancelha, dos cílios daquela mulher, dos lábios, um cirurgião plástico, por exemplo. Também a gente pode encontrar aqui um perfumista. A pessoa vai encontrar um perfume que vai ser de acordo com aquele tipo de pele da pessoa. Tudo a ver com a questão estética, a apresentação daquela pessoa para a sociedade. Também a gente pode relacionar os pintores, né? Eles vão estar colocando as cores que ornam umas com as outras para poder ficar um negócio esteticamente belo para a gente olhar. Então toda profissão que envolve estética e harmonia a gente relaciona a Libra. É importante lembrar que quando a gente associa uma profissão ao signo, é para enriquecer o símbolo. Eu conheço mulheres, por exemplo, que elas não são de Libra, mas elas têm lua em Libra, que elas trabalham com estética. Então precisaria observar todo o mapa se uma pessoa tem aptidão ou uma vontade nessa direção. Provavelmente ela vai ter um ponto ou outro em Libra no mapa dela. Então é muito mais do que olhar apenas o signo solar. Alguns personagens de Libra agora. Aqui no Brasil a gente encontra a Fernanda Montenegro, ela é de Libra. Eu olho para ela e vejo uma mulher que, por mais que o tempo passe, ela está de acordo com a estética da idade dela. Como se ela tivesse um refinamento natural devido à regência de Vênus. É como se Vênus estivesse presente nela mesmo em alta idade. Além do mais, eu poderia dizer que eu considero ela uma das maiores atrizes do país. A gente encontra o pintor e escultor Romero Brito. Ele tem a forma de fazer a arte dele que fica esteticamente bela aos olhos. Claro que envolve a questão pessoal, na questão da arte, nem toda arte vai agradar a todos,
mas existe uma questão muito pessoal na criação dele. Então ele, como libriano, ele cria, através dele, o sol é a criação, arte, ele cria estética. Ele cria figuras e pinturas que são esteticamente únicas, porque ele está honrando a própria essência. A gente encontra aqui no Brasil também a Glória Pérez. Ela é autora e escritora de novelas. As novelas, praticamente todas, têm sempre um romantismo no meio delas. Existem os vilões, existem os chefões, mas sempre tem o mocinho e a mocinha ali, o casal romântico, que acaba sendo quase sempre o protagonista da história. Então ela é uma escritora de novelas onde o romance de Libra está implicado. Por exemplo, ela escreveu Clone, muito romântica aquela novela. O Caminho das Índias também. Sempre tem um romance ali nessas novelas, porque senão, acho que não prenderia o público, porque ela está trabalhando com os arquétipos. Um outro exemplo para poder a gente ilustrar aqui é o Hugh Jackman, o Wolverine. Veja só que engraçado, né? Ele faz um personagem altamente bruto, que se a gente fosse julgar pela imagem, a gente diria que tem muito mais a ver com Ares. O Wolverine é um dos heróis mais brutos e fortes e firmes que a gente pode ver. Tudo bem que ele, o ator, não é o Wolverine, mas ele interpreta muito bem. E ele é de Libra, interpretando um herói, que tem a ver com Áries. Lembrando que Libra e Áries são uma coisa só. Provavelmente na vida particular dele ele vai ser mais Libra, porque tem mais a ver com o sol dele. Então a diplomacia, a gentileza e o tato com as pessoas devem ser muito mais fortes nele. Alguns exemplos de filmes que dá para poder ilustrar também Libra seria dizer que todo filme de romance ilustra esse signo, ilustra o mundo de Vênus, né? Por exemplo, Top Gun. Pensa num filme romântico. Existe o protagonista da história, o Maverick, que a gente pode ver como Ares, mas dentro do filme, dentro da história do filme, tem um romance dele. O romance dá liga para o filme acontecer, vamos dizer assim. Todo filme que existe um protagonista vai ter uma donzela que vai estar junto a ele, sendo o casal perfeito. Não necessariamente um homem como protagonista, mas o casal geralmente existe na maioria dos filmes que a gente vê. Outro exemplo clássico, Titanic. Ali é romance puro. Quando a gente entende a paixão do Jack e da Rose, por exemplo, a gente de alguma forma se vê naquela história também. Os nossos casos românticos são reproduzidos ali no filme. Existe um filme que pode não ser muito conhecido, com a Sandra Bullock, chamado A Casa do Lago. Ele é bem romântico também, bem bonito, vale a pena assistir. Dois filmes bem antigos, eu tô puxando lá do fundo do baú. É o filme Ghost, que mostra também um caso romântico, tudo tema de Libra, e o filme Grace. Eles formam um casal no filme, são protagonistas daquele filme, mostrando que o romance está em todo lugar, o amor está no ar. Nas séries Vikings e The Last Kingdom, que eu citei lá em Ares, onde o protagonista é visto como Ares, a gente também encontra o romance dentro das histórias. Ou seja, viver romance ou não, viver um relacionamento ou não, é uma questão arquetípica. Todo ser humano é inclinado para isso em maior ou menor grau. Então sempre que a gente vai estudar Libra, a gente estuda esse campo do romance, o campo dos sócios que a gente agrega na nossa vida, às vezes por necessidade. É um signo que nos lembra a necessidade de viver em sociedade, de ter abertura para poder conhecer outros universos. E não menos importante, entender que a gente precisa do outro na nossa vida também, seja qual for o outro. I just called to say I love you.